Bem, nosso estudo de hoje, a palestra, está a cargo do companheiro Vanderlei Soares Aguiar, que é do Grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro. E ele vai falar Amor, a essência dos sentimentos. Obrigado. É muito bom estar aqui mais uma vez, nessa casa que nos acolhe a todos com muito carinho. Que nós possamos ter uma noite agradável, alguns minutos de reflexão sobre os assuntos do Evangelho de Jesus. Que Ele possa estar conosco nesses momentos. Vamos falar hoje sobre o amor, que nós intitulamos a essência dos sentimentos, por verdadeiramente ser o amor, a essência, o suprassumo de todos os sentimentos. Quando falamos em amor, a gente começa a lembrar logo da fé, porque o amor nos despertou para a fé e a fé nos conduz para o amor. Lá no Evangelho de João, está escrito que Jesus, falando para os seus discípulos diretamente, também para as pessoas que o ouviam, mas mais diretamente para os seus discípulos, convidou a eles para que não ficassem tristes, que não turbassem os seus corações, para que eles pudessem crer em Deus e crer também em Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Mostrando-nos, afiançando-nos que Ele representava aqui na terra a vontade do Pai e que Ele falava por Deus, falava pelo Pai. Nós entendemos que a fé acompanhou a evolução do ser humano. As primeiras manifestações que indicavam que o ser humano tinha alguma coisa voltada para a fé, tinha um conhecimento que o levava a esperar algo além dessa vida material, começou a aparecer quando do derretimento do gelo da última era glacial, que aconteceu por volta de 40, 50, 80 mil anos atrás. Não se sabe exatamente quando, porque foi uma época muito longa. Mas quando as geleiras começaram a derreter, os homens começaram a imprimir nas cavernas e também nos rituais de sepultamento dos seus mortos, alguma coisa que demonstravam que eles acreditavam que sobrevivia algo depois da morte. Aí nascia a fé. Aí nascia a fé, não. Aí o homem começava a expressar de forma muito rudimental a sua fé. E a partir dessas pinturas e desses rituais encontrados em escavações muito antigas, escavações que datam por volta de 30, 40 mil anos atrás, o homem, nós distribuímos tudo isso em diversas manifestações religiosas. Tudo começou lá nas cavernas. E depois daquelas primeiras manifestações nas cavernas, houve essa distribuição dessas centenas, talvez milhares de religiões pelo mundo inteiro. Nós destacamos algumas das religiões principais. Nós temos, por exemplo, o totemismo, que é a religião primitiva, a religião mais primitiva que existe, religião muito antiga. Depois nós temos o hinduísmo, que é considerado a religião mais antiga do mundo, a religião oficial mais antiga do mundo. O totemismo simplesmente vinha trazer o primitivismo religioso. Agora, o hinduísmo já trouxe algum conhecimento sobre religião. O hinduísmo é a religião da eterna lei, do eterno retorno, do karma. Aquela ideia de que tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. Tivemos também o budismo. O budismo veio nos trazer a ideia da reflexão. Aprendemos com o budismo a refletir e pensar sobre nós mesmos. No Antigo Egito, a religião era voltada para o culto dos antepassados. Praticamente era envolto a tudo isso que se desenrolava a religião egípcia. As mitologias gregas trouxeram aquela religião do antropomorfismo,
que é aquela ideia de imaginar um Deus que é a nossa imagem e semelhança. Um Deus que age como nós, um Deus que tem paixões, tem ódios, se vinga, exatamente como nós fazemos. Tivemos também o judaísmo, que é a religião que deu origem ao cristianismo e depois ao espiritismo, que veio trazer a ligação entre religiosidade e Estado. É a religião da justiça estatal. E tivemos ainda o maniqueísmo, uma religião que surgiu logo depois do Cristo, trazendo velhos ensinamentos de Zoroastro, do zoroastrismo antigo da Pérsia, relatando a religião da dicotomia, ou seja, que dividia o mundo entre dois lados, um lado bom e um lado ruim. Era o bem e o mal, o bem contra o mal ou o mal contra o bem. O que a gente percebe é que existiam outras religiões mas essas religiões, elas trazem em si uma coisa muito interessante. Todas elas trouxeram algum ensinamento para que nós tivéssemos hoje as manifestações religiosas que nós temos. O totemismo veio nos informar que Deus existia, simplesmente isso. Existe um Deus, como ele é? Não sei, não importa. Nós sabemos é que Deus existe. Ele só veio nos informar isso. O hinduísmo veio nos informar uma série de coisas, mas a principal delas é que tudo tem consequência. Tudo que eu faço de bom ou de ruim, eu vou sofrer por isso as consequências desse ato ou desse pensamento que eu fiz ou que eu gerei. O budismo, ele veio nos mostrar que a dor existe não só em mim, mas existe também no próximo. Quando o príncipe Siddhartha Gautama olhou por cima dos muros do palácio rico em que ele morava, ele percebeu que havia fora dos palácios dor e sofrimento. E ele então entendeu que a dor que não existia nele naquele momento, existia no outro. Saiu do seu palácio e começou a desenvolver o budismo. O Antigo Egito veio nos mostrar que a morte não existe. Os cultos egípcios antigos tinham o condão de nos revelar a certeza, a convicção que os egípcios tinham com relação à sobrevivência de algo depois da morte do corpo físico. Tanto que eles faziam aqueles túmulos suntuosos, as pirâmides e outros mais, lá dentro colocavam víveres, colocavam alimentos, grãos, até mesmo escravos, para que os ilustres que desencarnaram ou que morreram, quando chegassem do outro lado, tivessem como sobreviver com aquele início, como nós fazemos quando partimos para um país distante. As mitologias grega, romana, persa e até mesmo a brasileira vieram nos mostrar que Deus interage conosco, nos provar que existe uma interação entre Deus e os homens, ainda que de forma torta, de forma bastante equivocada, logicamente, mas veio nos trazer essa ideia. O homem que desenvolveu as mitologias veio trazer esse recado para nós. Deus existe e interage com o mundo físico. O judaísmo veio nos mostrar que só há um Deus. Ele é único, infinito, eterno e todo-poderoso. E o maniqueísmo, da sua forma estranha, para nós pelo menos, veio nos mostrar que nós devemos fazer o bem e lutar contra o mal. Então, todas essas religiões vieram para preparar o lugar para que uma religião no futuro chegasse, juntasse tudo isso de uma forma racional, num compêndio, que nos mostrasse a essência de todas as religiões. Essa religião, sem dúvida nenhuma, é o cristianismo, esclarecido depois pelo espiritismo. Jesus veio nos falar sobre a lei do amor. Sintetizou todo aquele quadro com aquelas centenas de religiões e também aquelas que nós pontuamos aqui, em um único sentimento chamado amor. Jesus nos ensinou a amar, acima de tudo, ao Deus que é o nosso Pai e Criador. Disse ele no Evangelho de Mateus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Um ensinamento objetivo, claro e direto, mostrando a necessidade que nós temos de devotar amor ao nosso Criador, amor a Deus. Nos ensinou a amar a Deus para também nos ensinar a amar a nós mesmos.
Porque até a vinda de Jesus, nós tínhamos alguma coisa em nós que relembrava aquilo que ficou conhecido nos tempos mais modernos como a síndrome de vira-lata. Nós imaginávamos que Deus era um ser onipotente, onipresente, que lá do alto passava dia e noite vigiando as coisas certas e erradas que nós fazíamos. Nos culpando quando errávamos, nos punindo, nos castigando quando fazíamos algo errado, nos chamando a atenção e nos presenteando com mimos quando fazíamos coisas boas. Jesus veio mostrar que Deus vai muito além disso tudo, que Deus é essência de amor e nos ensinou que nós somos filhos desse Deus amoroso. Eu disse Jesus, vós sois deuses, nos colocando na posição superior em relação àquela que nós estávamos, trazendo para nós a ideia de um Deus Pai e de um Deus amoroso. Em outro evangelho, no evangelho de João, disse ele, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Olha o poder que Jesus disse que nós tínhamos. Nós temos em potencial capacidade de sermos grandes como Jesus e fazermos tudo o que ele fez e fazermos ainda mais. Como se ele dissesse, vós sois filhos de Deus, portanto sois perfeitos. Só precisam desenvolver as perfeições que já estão dentro de vós. Olha a guindada que Jesus deu em todos nós, mostrando-nos a nossa realidade como filhos de Deus, esse Deus amoroso, esse Deus que cuida de nós sempre. Mas como amar a Deus? Amando a si próprio e nos vendo refletido no nosso próximo. Devemos amar Deus amando o nosso próximo. Não é possível amar o pai e não amar os seus filhos. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo, se o termo de comparação é o amor que eu sinto por mim? Por isso que ele nos ensinou primeiro a amar a Deus, depois a amar a nós mesmos, para aprendermos a amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois trouxe a regra máxima da conduta daquele que ama Deus. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso o que consiste a lei e todos os profetas. Sintetizou todas as religiões e foi além. Todo o ensinamento da sua religião, que era o judaísmo, num único mandamento: fazermos o bem a todos que estão próximos de nós, que são os nossos próximos. E ainda afirmou, nisso nós podemos resumir toda a lei e todos os profetas. A lei do amor, sem dúvida, foi o grande ensinamento do Mestre Jesus. Era tão importante a lei do amor que os gregos antigos, os filósofos gregos principalmente, tinham várias palavras para designar o amor, e cada uma dessas palavras, ela designava um tipo de amor. Porque o amor é uma coisa tão grandiosa que os gregos, os filósofos gregos, alguns deles foram os precursores das ideias do Cristo, não apenas eles, mas também alguns daqueles que nós citamos, como Siddhartha Gautama, como Zoroastro e tantos outros mais, foram precursores das ideias do Cristo. Para os gregos antigos, principalmente, para Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, que viviam muito unidos, eles estudavam o amor nas suas mais diversas facetas. Platão, por exemplo, gostava de falar sobre o amor eros, que é o amor mais antigo, é o amor primitivo, é o amor paixão, é o amor desejo, atração, é o amor relacionado à nossa intimidade, a intimidade que eu tenho de mim para com a pessoa que está próximo de mim. É a dimensão
sexual do amor, ou pelo menos é o tipo de amor que está mais próximo da dimensão sexual. Ele é estimulado sobretudo pela estética, pela beleza física, sobretudo dos corpos, mas também pelas afinidades que havia entre aquelas pessoas. Só que o amor eros, o amor paixão, ele é um amor primitivo. E apesar de ter a força que tem, da importância que ele sempre teve, o amor eros era ligado extremamente às emoções. Quando as emoções acabavam, acabava o amor. Platão dizia que a realização plena do amor eros significava o fim do amor. Porque quando realizávamos tudo o que tínhamos para realizar, voltados para o amor puramente ligado ao amor eros, nós concluímos aquela etapa e o amor simplesmente acabava, porque chegamos a uma conclusão, chegamos a um fim desejado, chegamos àquele objetivo. Portanto, outras formas de amor existiam. Uma forma de amor um pouco superior ao amor eros, não mais importante nem menos, porque todos têm a sua importância, era o amor filos. O amor filos é o amor de amigo, o amor de irmão, o amor de lealdade, o amor afeto, a amizade. Aquele amor um pouco mais duradouro do que o amor eros. Amor por uma atividade. O amor que nós sentimos pela doutrina dos espíritos, pelo espiritismo, pela casa espírita que frequentamos, é um amor do tipo amor filos. É um amor por essa atividade. É um amor baseado, sobretudo, em afinidades. É o amor dos afins. Esse é o amor filos. Daí vem a palavra filósofo. Filósofo significa aquele que ama o estudo, o conhecimento, a sabedoria. Esse é o amor filos, que também não é o essencial dos sentimentos. Porque quando acaba a afinidade, o amor fenece, o amor murcha, ele deixa de ser intenso, pelo menos. Nós amamos a nossa casa espírita, a doutrina dos espíritos, mas se algum dia eu ler alguma coisa em algum texto, ou alguém me convencer de que a religião A ou B é mais interessante do que o espiritismo, eu acabo abandonando o espiritismo e desenvolvendo o amor filos por aquela outra religião. Quando acaba a afinidade, quando acaba o móvel da atração, ele se reduz, ele diminui o amor filos. Por isso, existem manifestações de amor muito mais profundas e sólidas do que o amor eros e do que o amor filos. E nós estamos falando do amor ágape. O amor ágape é o amor divino, é o amor ligado ao bem-estar do próximo, à caridade. É o amor benevolência, o amor perdão, o amor em sua mais pura concepção. Querer o bem do outro baseado no amor de Deus para com os seus filhos. É o amor em sua mais pura essência. A importância dos outros está depositada em outras atividades. Mas o amor ágape é o amor em sua mais pura essência. Por isso que nós dizemos que o amor ágape é esse amor eterno, é o amor puro, é o amor incondicional. É aquele amor que quando nós desenvolvemos por algo, ou por alguma criatura, por algum ser, ele jamais acaba. É o amor de Deus para com os seus filhos. É aquele amor que nos faz nos desdobrar para ver o bem-estar do outro, seja ele quem for, sem interesses de espécie alguma, sem necessidade de afinidades ou de pensamentos semelhantes, pensamentos idênticos. O amor ágape supera todas essas coisas. Quando falamos em amor eros, lembramos do mito de Adão e Eva. O mito bíblico de Adão e Eva. Lá foi descoberto o amor
dos homens primitivos nasceu dessa forma, pela atração entre um ser e outro, no caso do mito, entre um homem e uma mulher. Porque eles começaram a ter a consciência de si mesmo. Saber que eu sou eu e ela é ela, somos duas pessoas. É um mito que remete à evolução do ser humano, ao princípio evolutivo do ser humano. A atração entre esses dois seres deixou de ser apenas um impulso instintivo de reprodução e de criação para ser um impulso um pouco mais intuitivo. Deixou de ser aquela atração simplesmente sexual para ser uma impulsão, um sentimento que punha um em direção ao outro. A busca pelo desejo e a ansiedade pela realização plena do prazer é o que move principalmente o amor eros. Quando falamos no amor ágape, no amor philos, quando falamos do amor philos, nós nos lembramos claramente do povo hebreu. O povo hebreu foi um povo que viveu e que até hoje vive unido, baseado no amor philos, o amor das afinidades, o amor a um Deus único que eles tiveram como revelação, o amor a uma série de leis escritas por um homem ou por alguns homens, leis essas inspiradas por Deus, amor por um objetivo, por uma cidade que eles chamam de sagrada, de santa, enfim, tudo isso nos leva a entender que esse amor que une o povo hebreu e hoje que une o povo judeu é um amor do tipo philos, porque é o amor criado pelas afinidades. É um amor que cria uma força capaz de manter unido esse povo. É um povo integrado em uma única família. Eles são como se fossem uma única família, movidos pelas afinidades, pelo amor que tem um pelo outro, impulsionado pelo pensamento semelhante ou parecido. Jesus nos trouxe uma dimensão muito superior do amor. Ele nos trouxe a ideia do amor ágape. Aquele amor que ama sem qualquer tipo de restrição. Por isso que Jesus nos disse, nos concitou, nos convidou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele convidou a todos. Ele não convidou aqueles apenas que eram afim com ele, porque o seu amor era muito superior ao amor das afinidades. O amor de Jesus pela humanidade é o mesmo amor do Pai pela humanidade. Não tinha limites, não tinha sectarismo, não tinha ideologias envolvidas. Era um amor extremo, levado ao seu extremo, ao seu máximo. E ele nos convidou: assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros, mostrando que o amor dele pela humanidade, por nós todos, é o amor que deve ser cultivado sempre por nós. Esse amor ágape, traduzido muitas vezes simplesmente como amor, foi traduzido por São Jerônimo como a palavra caridade. Porque é um amor que remete à faceta da caridade ensinada pelos espíritos superiores. É um amor que a sua tradução mais autêntica seria a palavra caridade. E perguntado por Allan Kardec, os espíritos superiores, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, sintetizaram a caridade compreendida por Jesus em 3 pontos basilares: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos significa ser bom para com as criaturas, fazer o bem às outras criaturas, mas ele usou a palavra todos. Ele não usou para os espíritas, para os seus amigos, para aqueles que defenderem o cristianismo, para aqueles que forem bonitos, para aqueles que forem bons. Ele disse benevolência para com todos. É a obrigação
cristã que nós temos. Fazer o bem, doar algo de nós a alguém que precisa. Seja esse algo físico, sólido, necessário para a manutenção do corpo, ou algo intangível, como um abraço, como um afago, como emprestar os nossos ouvidos, como educar alguém, como ensinar alguém. Doar um pouco do que nós temos nessa vida material àqueles que têm menos do que nós naquele quesito. Muitas pessoas contestam por que existem casas espíritas em bairros ricos, como essa aqui, por exemplo. As casas espíritas não deveriam ser construídas sempre ou em lugares pobres, onde existe carência, indigência, necessidade? E nós perguntamos por quê? Será que a dor está apenas onde há carência material? A dor existe em todos os lugares. E podemos compreender que nós necessitamos de casas espíritas em todos os lugares. Nas mansardas, nas favelas, nos morros, mas também nos bairros onde o império do ouro reluz, nos bairros de classe média, porque a dor existe em todos os lugares. Percebemos isso quando conversamos com muitas pessoas que, apesar de terem tudo de material, dinheiro, riqueza, poder, falta a elas alguém que as ouça, que as compreenda. Alguém que empreste a elas os ouvidos por alguns minutos. Alguém que compreenda a dor que ela sente, mesmo tendo tudo. A gente viu uma vez escrito em algum lugar que algumas pessoas são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque lhes falta quase todo o resto. Quando falamos em benevolência, devemos pensar no universo, pelo menos no nosso planeta, como uma aldeia. Lógico que a dor, a pobreza, a indigência está em alguns lugares onde ela é visível, onde ela é clara, mas ela existe em toda parte. Mas não só benevolência é caridade, indulgência também é caridade. Indulgência é saber compreender as imperfeições das outras pessoas, das limitações das outras pessoas. É compreender que se hoje eu estou num patamar de entender o livro dos Espíritos, muitas pessoas não chegaram a esse ponto ainda. Se hoje eu sei que fazer o bem é o melhor caminho, muitas pessoas ainda não chegaram nisso. E se eu puder olhar para trás, no meu passado recente ou remoto, eu vou perceber que há pouco tempo atrás eu era igual ou pior a essas criaturas. Porque a diferença entre os homens e as mulheres encarnados na Terra, a diferença entre a grande maioria deles não é tão grande como nós imaginamos em termos espirituais. É claro que existem aqueles réprobos que vêm aqui em resgates profundos, também existem os missionários, mas são pontos fora da curva. A grande maioria de nós está navegando no mesmo mar, onde a onda sobe um pouquinho e abaixa um pouquinho. Mas não é porque compreendemos o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo que estamos em patamar tão superior ou superior a qualquer outra pessoa que não o compreendeu ainda. É necessário nos pôr no lugar de outras pessoas. Termos indulgência para com as imperfeições e as limitações alheias. E o terceiro tópico talvez seja o mais difícil, que é o perdão das ofensas. É fácil perdoar as coisas pequenas, perdoar a quem a gente ama, perdoar as ofensas recebidas pelos outros. Mas o perdão chega um momento em que ele nos chama a um sacrifício, uma devoção tão grande, que nós mesmo com todo o conhecimento que temos dificuldade de compreendê-lo e de aceitá-lo. Mas Jesus nos ensinou que o único caminho é o perdão. E por menos que eu concorde com isso, eu tenho que aceitar, porque foi Ele que me ensinou isso. E o que Jesus disse tinha que ser certo. Porque Ele não ia dizer um monte de coisas fantásticas e dizer uma coisa que não fosse certa. Por tudo que Ele fez,
nós temos convicção de que se ele nos ensinou que o perdão é o melhor caminho, é porque o perdão é o melhor caminho. Se nós não compreendermos isso, vamos aceitar. Vamos nos resignar a esse ensinamento de Jesus. Vamos segui-lo e obedecê-lo, porque ele sabe do que está dizendo. O perdão não é um caminho alternativo. Não é um caminho bom. É o único caminho. Não há alternativa para nenhum de nós. Se nós queremos ser felizes, evoluir, crescer, ser espíritos superiores, não é possível que nós façamos isso sem adotarmos o perdão em nossas vidas. Tudo bem, não precisa ser agora, pode ser daqui a 2, 3, 10 encarnações. Mas não há outro caminho. Nós seremos conduzidos compulsoriamente para o caminho do perdão. E existem descrições filosóficas que nos provam isso. Quando falamos em amor ágape, em amor caridade, nós não podemos deixar de nos remeter à epístola de Paulo aos Coríntios. Corintos era a cidade de Paulo, antes dele ser Paulo, quando ele ainda era Saulo. Naquele tempo ficava na Grécia, hoje em dia nem sei se continua na Grécia, com tanta mudança de fronteira, mas naquele tempo Corinto era uma das grandes cidades da Grécia. E quando ele escreveu uma epístola para o povo que ele tinha convertido, que ele tinha trazido para o cristianismo na sua cidade natal, não podendo voltar lá, ele escreveu uma epístola. Para eles, no capítulo 13 dessa epístola, ele dissertou tudo o que ele sabia sobre caridade. E ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, e não tivesse caridade, eu seria como metal que soa ou como símbolo que tine. Ou seja, eu seria um beiço gelado de uma coisa feita de metal. Mesmo falando diversas línguas, inclusive a língua dos anjos. Se eu não tiver caridade, eu não serei mais do que um sino de pendurado no campanário de uma igreja. Nada mais do que isso. Continuou ele: e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Não adianta ter conhecimento, ter sabedoria, nem ter fé. Se não tiver caridade, nós não somos nada. Nada. Paulo de Tarso foi muito claro nessa epístola. Continua ele: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não se agasta, não fica rancorosa, raivosa e nem se azeda com coisa alguma. A caridade não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Continuou ele: tudo suporta, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Essa é a essência da caridade. Paulo conseguiu nessa epístola, usando a palavra grega ágape, porque a palavra que ele usou em lugar de caridade, que foi traduzida como caridade, é a palavra ágape. Algumas traduções trouxeram a palavra amor no lugar da palavra caridade, o que não destoa o texto, mas deixa de mostrar de que tipo de amor Paulo estava falando. Porque quando eu falo em amor, para nós do mundo ocidental, é uma palavra genérica. Eu não sei se ele fala do amor filhos, do amor ágape ou de outro tipo de amor. Paulo foi assertivo, usando a palavra ágape. E quando isso foi traduzido para o nosso idioma, usou-se a palavra caridade. São Jerônimo, se não me engano, fez a tradução usando a palavra caridade para substituir o termo grego ágape.
E Paulo conclui um pouco mais na frente, lá no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Ele não deixou nenhum tipo de dúvida para nenhum de nós. A maior destas é a caridade. Quando Kardec sintetizou que fora da caridade não há salvação, depois daquela dissertação toda que ele fez, ele estava levantando um ensinamento muito antigo que discutia se era necessária a caridade ou apenas a fé bastava. Houve discussões como essa, inclusive entre os discípulos de Jesus. Tiago defendendo a caridade, Pedro defendendo um pouco mais a fé, Paulo ali no meio tentando conciliar as coisas, mas houve discussões. Quando Allan Kardec sintetizou que fora da caridade não há salvação, ele estava trazendo ensinamentos antigos. Porque o axioma da igreja na época dizia que fora da igreja não há salvação. E os filósofos achavam que fora da verdade não há salvação. Kardec mostrou que não há salvação fora da caridade. Portanto, o amor caridade, o amor ágape, o amor em que nós nos pomos em direção ao nosso próximo para ampará-lo, para ajudá-lo, para socorrê-lo, é o amor da essência do Cristo. É o amor essencial que o Cristo nos veio trazer. E quando nós falamos em amor de pai para com o filho, amor de Deus para com as suas criaturas, para com os seus filhos, nós não podemos deixar de nos remeter a algumas parábolas de Jesus, mas principalmente a essa. A parábola do filho pródigo, estampada lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A parábola do filho pródigo, que muitas vezes foi contestada por algumas pessoas que não a compreendiam, porque ela nos permite várias interpretações e várias leituras, como todas as parábolas. Por isso Jesus não fazia ensinamentos direto. Ele fazia ensinamentos parabólicos, para permitir a nós raciocinar, interpretar e tirar da parábola aquilo que nós queremos de bom para a nossa vida. Durante muito tempo essa parábola foi tida como uma parábola injusta. Por que um pai premia aquele filho perdulário que gastou toda a sua fortuna com as meretrizes, em detrimento do outro que ficou junto com ele o tempo todo? Se esse pai é Deus, ele está demonstrando injustiça, porque ele premiou aquele que não merecia prêmio. Podemos entender isso. Podemos entender também que um pai aceita de volta o seu filho em qualquer situação que ele venha. Mas nós, lendo essa parábola e relendo várias vezes, chegamos a uma outra conclusão sobre ela, não tirando aquelas anteriores, nem a que nenhum de vocês pode interpretar, mas nós entendemos que essa parábola, ela nos remete ao amor de Deus, inclusive no episódio da reencarnação, mostrando o amor de Deus sintetizado na reencarnação. Ele começa a parábola dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Nós podemos dizer para vocês que todos os filhos de Deus, todas as pessoas que moram nesse planeta Terra, podem ser divididas em 2 classes. Aqueles que já compreenderam a sua situação de filho de Deus e que, apesar de imperfeito, já entendeu a necessidade que ele tem de se aproximar de Deus. E o outro lado, aquele que nem sequer aceita a ideia de um Deus bom, ou que pelo menos está próximo disso. É o que Jesus fez mais ou menos na parábola do juízo final, quando ele dividiu os cabritos e as ovelhas, lembram-se? Dividiu a humanidade em 2 partes. Da mesma forma que ele fez aqui. Certo homem tinha 2 filhos. Um deles já havia entendido a intenção do pai, o outro não entendeu a intenção do pai. E ele continua na sua parábola. Poucos dias depois, o filho mais moço. Por que o filho mais moço? Porque o filho mais moço é aquele que tem menos desenvolvimento moral, tem menos crescimento moral. Por isso ele o chamou de filho mais moço.
Não importa se ele era mais velho em idade ou não, mas em idade espiritual ele era mais moço. Ele tinha menos evolução. O filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. Ou seja, afastou-se do seu pai. Um país distante. Nós podemos imaginar que esse país distante é um período reencarnatório, por exemplo. Partiu para um país distante. Recebeu do Pai Celestial a parte que lhe cabia. Juntou bens, dinheiro, fortuna, poder, saúde, e partiu para esse país distante que nós podemos imaginar que seja um período reencarnatório. E ali, nesse período reencarnatório, desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Ou seja, torrou tudo o que tinha com as balbúrdias que a vida nos permite. E aí, naquela terra em que ele foi, naquele lugar em que ele reencarnou, na nossa interpretação, houve uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, porque nós viemos aqui cheio de saúde, mas desperdiçamos tanto a nossa riqueza, a nossa saúde, que chega um ponto que a fome nos atinge. A saúde se esvai. E nós começamos a passar todo tipo de necessidade, não apenas econômica, mas todo tipo de necessidade. E esse homem foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, tão inferior quanto ele, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Essa figura, apacentar porcos, é a coisa mais humilhante que pode se sujeitar um judeu. No Talmud está escrito o seguinte: maldito aquele que cuida dos porcos. Porque o porco para o judeu não serve para absolutamente nada. Ele não enfeita, ele não é bonito, ele não traciona carga, ele não serve para comer, ele só faz sujeira. Porco não serve para nada para os judeus. Então quem cuida de porco é a pessoa mais infeliz do mundo. Ele foi apacentar os porcos, mas pior do que isso, ele desejava comer, encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Alfarroba é essas vagens, que tem até um pouco de proteína, mas tem um sabor horroroso. Um ser humano não consegue comer isso. O porco, quando está muito faminto, ele come alfarrobas quando elas estão picadas. Porque em épocas de seca, de necessidade, são as coisas que nascem, é como a palma do Nordeste. A alfarroba era a palma do Nordeste no tempo de Jesus. Acontece que para esse homem ninguém lhe dava nada, nem as alfarrobas. Se ninguém dava nada para essa criatura, o que aconteceu com ele? Se nem comida de porco ele podia comer, morreu, desencarnou. Foi para o plano espiritual, na nossa interpretação, que não necessariamente é de vocês, mas vamos perceber como esse ensinamento é forte para nós. Desencarnou, morreu, foi para o plano espiritual. Só que no plano espiritual, ele caiu em si. Passou um tempão em sofrimento, mas caiu em si. Lembram-se o que aconteceu com André Luiz no começo do livro Nosso Lar? Que ele estava lá no umbral, naquela lama toda, com o nariz chafurdado na lama, e não sabia o que fazer, até o momento em que ele caiu em si, orou a Deus e Clarencio apareceu para ele. Mas Clarencio estava ali o tempo todo, ele é que não caía em si. O homem da parábola caiu em si e pensou: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço, pereço de fome. E aí, ele pensou nisso e fez o que todos nós devemos fazer quando estamos precisando de ajuda. A primeira coisa que ele fez foi cair em si. Tomou consciência do que precisava fazer. Logo depois, ele traçou um plano para ele mesmo. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E executou esse plano. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Nós podemos imaginar que esse homem, lá no plano espiritual, no umbral inferior, num lugar muito pior ao que André Luiz estava, caiu em si, procurou a ajuda dos espíritos superiores e disse: eu preciso sair dessa, porque lá onde eu estava existe abundância.
buscou o seu pai, foi em busca dele e o encontrou. E aí nós imaginamos que esse ser, esse homem, preparou a sua reencarnação buscando Deus. Estando ele ainda longe, porque ele ainda estava longe de Deus, ainda estava lá no umbral precisando de socorro. Seu pai o viu, porque Deus sempre nos vê, assim como Clarencio viu André Luiz. Encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e lhe beijou, ou seja, o acolheu. Ele foi acolhido naquela situação de inferioridade em que ele estava. E o filho então voltou para o pai e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele continua na parábola dizendo: trata-me como um desses seus empregados. Eu não quero mais ser seu filho, não posso ser mais seu filho. E é mais ou menos assim que nós nos comportamos quando estamos no plano espiritual. Percebemos as grandes bobagens que fizemos e preparamos a nossa reencarnação. A gente olha e fala assim: nossa, eu tive tanta oportunidade, fiz tudo isso de errado. Ah, não, eu quero reencarnar numa situação bem difícil. Eu quero ir faltando um braço, faltando uma perna, nascer na favela. De alguma coisa muito ruim para ver se eu não faço nada disso. Por tudo isso de ruim que eu fiz, eu tenho que pelo menos ser muito doente, enfim, nascer num lugar muito ruim. Foi o que esse senhor disse. Não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. E no plano espiritual nós ouvimos assim: calma, você vai reencarnar numa situação boa novamente, com novas oportunidades, para ver se você consegue se elevar. Porque as reencarnações de punição só vêm depois que nós falhamos muitas vezes. É só ler os livros de André Luiz que a gente vai perceber isso, o quanto Deus é bom para conosco, quanta oportunidade Ele nos dá. Por isso esse homem, esse pai da parábola, deu nova oportunidade para o seu filho. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse o que para ele? Trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, na nossa interpretação, estava desencarnado e vai reencarnar. Tinha se perdido e foi achado, porque se arrependeu e aceitou uma nova reencarnação. Mas aí, vamos imaginar que agora ele reencarnou. Chegou o teu irmão, alguém sempre vai no ouvido daquele irmão que ficou e buzina para ele: olha, lembra daquele teu irmão? Ele voltou e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Nós, em plano espiritual, no espírito, pensamos nisso. Muitas vezes recebemos um filho, um irmão, reencarnado, e durante a noite, quando desdobrados em espírito, olhamos para aquele ser e falamos: nossa, essa criatura é aquela que me roubou tudo na encarnação passada e agora voltou como meu filho ou como meu irmão. Por que Deus permite uma coisa dessa? Ele tinha que ser punido e não voltar nessa situação boa como ele voltou. Nós, que já conhecemos Deus, ou pelo menos que pensamos que conhecemos, raciocinamos muitas vezes assim. Porque durante o desdobramento do sono, sempre vem aquele espírito que está afim conosco, porque nós, apesar de conhecermos Deus, não somos perfeitos. Ouvimos aquele falatório no ouvido: olha, esse filhinho que chegou na sua casa agora, bonitinho assim, todo fofinho, e todo mundo está matando o bezerro cevado, botando anel no dedo dele, é aquele mesmo que na encarnação passada fez tudo aquilo com você. E aí, nós que achamos que já conhecemos a lei de Deus, vamos para Deus e falamos com Ele: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, nem um cabrito, para eu banquetear com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que está aqui chegando, reencarnado, bonitinho, que desperdiçou os seus bens da reencarnação passada com as meretrizes, mataste o bezerro cevado.
Nós cobramos aqueles que não evoluíram como nós, como se eles tivessem obrigação de crescer como nós. Isso significa que nós também não evoluímos, pelo menos nesse ponto. É o que falamos antes sobre a indulgência. Acham que esse jovem foi indulgente com o irmão dele? Foi? Não foi. Perdoou? Não perdoou. Foi benevolente? Não foi benevolente. Mas esse era o filho bonzinho, não era? Era o filho bonzinho. Mas ele não foi nem caridoso, nem indulgente, nem benevolente, nem perdoou. E Deus, que conhece tudo isso de nós, que tem paciência infinita, vai olhar para o fundo das nossas imperfeições e vai dizer simplesmente, filho. Quando ele fala filho, a gente até arrepia, né? Deus nos chamando de filho. Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Vejam como nós, os bonzinhos, estamos tão perto daqueles que nós chamamos de os malvados. Os econômicos, aqueles que ficam com o pai, aqueles que bajulam a família, aqueles que fazem tudo para o bem da sociedade e da família, estão tão perto daqueles outros perdulários, gastadores, que vivem envolto com as meretrizes, porque nós somos muito parecidos, nós estamos muito próximos em evolução. Portanto, não podemos fugir dos imperativos do Cristo de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não podemos fugir nunca dos ensinamentos de Jesus de compreender aquele irmão que está ao nosso lado. Não podemos fugir disso, porque somos muito parecidos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro traz um resumo falando do amor. O amor resume a doutrina do Cristo toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos, os nossos impulsos de expulsar o nosso irmão que gastou tudo. Esses instintos elevados ao progresso que nós conseguimos realizar. Nós somos tão capazes de amar tanto quanto formos evoluídos. A evolução retrata a nossa capacidade de amar. Para concluir, também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon nos diz que o amor é de essência divina. E todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Tanto o filho pródigo, perdulário e gastador, tanto quanto os outros filhos que ficaram aqui, possuem no fundo do seu coração uma centelhinha acesa, como aquele piloto de gás, que está ali aceso sempre, chamado amor. Basta o gás da caridade, o gás do amor ágape, o gás da prática do bem, para que esse fogo se expanda e cresça dentro de nós. Porque todos nós, filhos de Deus, temos a essência divina dentro de nós. E essa essência divina nós podemos resumir com o nome de amor. E podemos entender que tantos que já apareceram por aqui conseguiram chegar a um patamar pelo menos superior ao que nós estamos. De todas as religiões, de todas as épocas da humanidade, de todas as manifestações políticas. Existem exemplos daqueles que já atingiram esse amor que Jesus nos ensinou. Que nós possamos seguir o exemplo deles e, sobretudo, o exemplo do Cristo e entender que o amor é a essência de todos os sentimentos. E que esse amor só pode ser expressado pela nossa devoção ao nosso próximo. Porque é Ele que nos dá a medida da nossa evolução, a medida do patamar em que chegamos e a medida do amor que existe em nosso coração. Que Jesus
possa nos abençoar, nos amparar, nos proteger e permitir que nós continuemos sempre em serviço em seu nome. Muito amor, muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos.